Olá, sejam todos muito bem-vindo para mais um vídeo no canal. Hoje estarei trazendo um outro vídeo para vocês falando de uma religião específica. Hoje estarei falando sobre as testemunhas de Jeová, ok? Algumas crenças que eles acreditam em relação à maioria das outras igrejas, né? Que a gente sabe que é bem diferente. E o tema que eu quero passar para vocês hoje é 15 mandamentos de homens das testemunhas de Jeová. Todo o material colocado nesse vídeo é extraído do aplicativo da CACP Responde, ok? Então vamos aprender aqui 15 mandamentos que não estão na Bíblia em nenhum local, mas que as testemunhas de Jeová seguem, achando que precisam seguir para ser salvos, ok? Primeiramente, duas esperanças. As testemunhas de Jeová ensinam que existem duas esperanças para os cristãos. Os apóstolos ensinaram que só existe uma esperança para todos os cristãos, que no caso é nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos também proibiram que se ensinasse uma doutrina diferente do que eles ensinavam. Ou seja, eles já ensinaram aquilo, qualquer outra doutrina que for diferente dessa é considerada herege, tá bom? Como os testemunhos de Jeová ensinam doutrinas diferentes das dos apóstolos, nas questões de quantas esperanças existem para os cristãos, os seus ensinos das duas esperanças, ou duas classes de cristãos, é contrário às Escrituras e tem de ser considerado como um mandamento de homem, né? Então a gente sabe que só existe um caminho para se chegar ao céu, que é através do nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Proibição de aceitar sangue. As testemunhas de Jeová proíbem os membros de aceitar sangue. É amplamente entendido por todos os grupos cristãos, exceto as testemunhas de Jeová, que as instruções registradas em Atos 15 e 29, continuai e abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue, e de coisas estranguladas e de fornicação, foram escritas como forte conselho para os novos cristãos, gentios convertidos, para evitarem ofender os cristãos judeus. Sabemos que isto é assim através do contexto. Atos 15, 19 e 20 diz: A minha decisão não é atormentar aqueles das nações que estão a virar para Deus. Mas antes, escrever-lhes que se abstenham de coisas poluídas por ídolos, de fornicação, do que foi estrangulada e de sangue. É claro que essas palavras não foram escritas como um decreto vinculativo imposto sobre os cristãos. Sabemos, pois Paulo disse mais tarde que os cristãos primitivos tinham de fato liberdade para comer coisa sacrificada a ídolos, desde que não fizesse tropeçar os seus irmãos. Eu estou lá em 1 Coríntios 8:4, do 7 ao 9. Também o sabemos, pois Paulo disse que para os cristãos todas as coisas são lícitas, mas nem todas são benéficas. Portanto, a proibição das testemunhas de Jeová sobre o sangue não tem base nas Escrituras. Por isso tem de ser encarada como um mandamento de homem. Nós sabemos que o maior mandamento que Deus deu para a gente foi amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando uma pessoa está à beira da morte e ela precisa de sangue para sobreviver, eu posso sim doar meu sangue para ela, porque é um ato de bondade que eu estarei fazendo para a pessoa. Nosso maior doador de sangue foi Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e entregou seu sangue em nosso lugar. Então, é um mandamento que não é bíblico, e sim mandamento religioso. 3. Sinais do fim. As testemunhas de Jeová ensinam que crime, guerras, doenças, terremotos, fomes e coisas semelhantes a estas são sinais da segunda vinda de Cristo e têm sido muito piores desde o ano de 1914 do que em gerações passadas. Elas ensinam que isto prova que Cristo voltou nesse ano. Os fatos mostram que isto é uma deturpação das Escrituras. Leia Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 cuidadosamente, e verá que o que Jesus disse realmente foi que essas condições existiriam desde o seu tempo em diante, até a sua volta, e não seria de modo nenhum sinais da sua volta. Ele avisou seus discípulos de que não deviam ficar preocupados com tais coisas. Ele disse: estas coisas têm de ocorrer, mas o fim não virá imediatamente. Lucas 21, versículo 9. Ele comparou os tempos difíceis a dores de partos, pois assim como é frequente uma mulher passar por um longo e doloroso período de tempo antes de finalmente dar à luz,
Assim também Jesus indicou que o nosso mundo teria de enfrentar muita dor antes de Cristo voltar. Para apoiar sua interpretação das Escrituras a respeito de um sinal composto da presença invisível de Cristo, a Sociedade Torres de Vigia tem manipulado de forma desavergonhada as estatísticas a respeito de crime, guerras, doenças e terremoto, desde que começou a tentar provar as suas afirmações. A verdade, porém, é que desde 1914, nenhum desses problemas tem piorado, e muitos deles têm até melhorado, se forem comparados com gerações passadas. Um estudo objetivo das escrituras e das histórias mostram claramente que a interpretação da sociedade a respeito do sinal composto não é um sinal das escrituras, é uma tradição de homens. Então o próprio Jesus falou que não devemos nos preocupar com isso, porque quando for a hora, vai ser a hora. E ele fala que nem mesmo ele sabe a hora que tem que vir, a não ser o Pai. Então, qualquer igreja e religião que diz que Jesus já voltou, ou que vai voltar tal dia, não acredite, porque o próprio Senhor Jesus fala que ele virá como um ladrão da noite. Ele virá sem que ninguém veja. Tá bom? O nome Testemunho de Jeová. O nome Testemunho de Jeová foi retirado das palavras de Deus a Israel, registrado em Isaías 43:10. Dar a um grupo cristão esse nome contraria os ensinos das Escrituras de várias maneiras. Primeiro, conforme foi mencionado, essas foram as palavras dirigidas por Deus à nação de Israel, não foram dirigidas aos cristãos. A Bíblia diz-nos que os cristãos devem ser testemunhas de Jesus, tal como os judeus eram testemunhas de Jeová. Jesus disse, serei meus testemunhas. E a própria diz, no que foi por providência divina, pela própria direção de Deus, que o seu povo, na era pós-judaica, seria reconhecido pelo nome de Jesus Cristo. Atos 11:26. O uso do nome Testemunho de Jeová é um mandamento de homem, que contraria as Escrituras. Então, nós, como cristãos, devemos ser testemunhas de Cristo. Né? Devemos honrar o nome de Cristo. E também, obviamente, o nome de Deus. Mas a palavra Testemunho de Jeová, a palavra Jeová, era algo que era usado somente para o povo de Israel e para o Pai, não para nós. Nós temos que ser testemunha do Filho, testemunha de Jesus Cristo. 5. A data de 1914. O ensino de que Cristo voltou em 1914 é claramente uma tradição de homens. E a insistência em que todas as testemunhas de Jeová têm de aceitar este ensino tradicional é com toda certeza o mandamento dos homens. Há muito para dizer sobre esse assunto, e não entraremos em pormenor nesses artigos. Mas, como descobriram todos os estudantes da Bíblia que analisaram de forma imparcial este ensinamento das testemunhas de Jeová, nem toda a história, nem as escrituras apoiam. Ou seja, é uma coisa que nem mesmo a própria ciência apoia essa crença que eles têm. Né? Nem a ciência e nem a Bíblia. Ressurreição em 1918. O mesmo se pode dizer a respeito do ensino segundo o qual a ressurreição cristã ocorreu em 1918. Paulo disse que aqueles que ensinam que a ressurreição já ocorreu se desviaram da verdade e estão subvertendo a fé. Isto está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18. As testemunhas de Jeová ensinam que a ressurreição já ocorreu. Portanto, o ensino de que a ressurreição ocorreu em 1918 é uma tradição de homens e é claramente antibíblico. A exigência da Sociedade Torres de Vigia de que todas as testemunhas de Jeová aceitem este ensino tem de ser encarada como mandamento de homem. 7. Designação do escravo fiel em 1919. O ensino de que Jesus designou os homens que governam a Sociedade Torres de Vigia como seu escravo fiel sobre todos seus domésticos em 1919 não é claramente ensinado nas Escrituras. Assim também, este tem que ser encarado como sendo ensino de homem e não de Deus. Não havendo nas Escrituras qualquer declaração explícita no sentido de ter Cristo feito essa designação. Tais alegações da Sociedade Torre de Vigia são extremamente presunçosas, e a Bíblia diz que Deus odeia a presunção. Isaías 13, versículo 11. O uso do nome Jeová. O uso que a Sociedade Torre de Vigia faz do nome Jeová não é bíblico. Eles acrescentaram o nome Jeová muitas vezes ao texto do Novo Testamento. Embora admita que nenhum manuscrito grego primitivo do Novo Testamento que chegou até nós contém o nome pessoal de Deus. Isso está lá na Sentinela, 1º de março de 1991, página 28. A Sociedade Torres de Vigia disse que acredita que os apóstolos usaram o nome divino nos seus escritos originais, mas estes foram corrompidos.
Contudo, isso contradiz o que a própria sociedade Torre de Vigia disse. Jeová Deus cuidou de que sua palavra fosse protegida não só contra erros de copistas, mas também contra as tentativas de outros de fazerem acréscimos a ela. A própria Bíblia contém a promessa de Deus de que sua palavra seria mantida de uma forma pura para nós. Isto está lá em Poderás Viver para Sempre no Paraíso da Terra, de 1982, página 53. Portanto, as testemunhas de Jeová não têm qualquer justificação para inserirem o nome Jeová no Novo Testamento, na sua tradução do Novo Mundo, visto que esse nome não consta em nenhum manuscrito grego do Novo Testamento que tenha chegado até nós. Os historiadores dizem que o nome pessoal de Deus, conforme usado no Velho Testamento, já não era usado na forma nem escrita, nem na sua forma falada, muito antes do tempo de Cristo. Como tinham medo de que o uso comum do nome divino pudesse ser usar o nome do Senhor em vão, eles proibiram completamente o seu uso. Então, por conta de eles acharem que não são dignos, que no 10º mandamento fala não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eles deixaram de usar o nome de Deus. Os historiadores dizem que no tempo de Cristo o nome de Deus já não era usado. A Sociedade Torre de Vigia admite que o nome divino não consta em nenhum manuscrito do Novo Testamento. E a Sociedade Torre de Vigia diz que Deus cuidou que sua palavra não fosse corrompida por copistas. A Bíblia diz que para os cristãos, o nome de Jesus devia ser promovido acima de todos os nomes. Filipenses 2,9. As testemunhas de Jeová não fazem isto. Insere o nome Jeová na sua tradução do Novo Mundo e promove o nome acima de todos os nomes. E isso é claramente uma tradição de homens. A existência da Sociedade Torre de Vigia, de que todas as testemunhas de Jeová façam o mesmo, é claramente mandamento de homem. 9. Pregação de casa em casa. As testemunhas de Jeová insiste em que todos os seus membros têm de participar no trabalho de pregar e fazer discípulos. Contudo, a Bíblia diz que Deus só deu a alguns como evangelista e só a alguns como instrutores. Efésios 4:11. Embora todos os verdadeiros cristãos certamente se sintam motivados a compartilhar a sua fé com outros quando surge a oportunidade, o ensino de que Deus requer que todos os cristãos sirvam regularmente como pregadores de porta em porta contradiz as Escrituras e por isso também tem de ser encarado como um mandamento de homem. Então a própria Bíblia fala que cada um tem seu dom. Um tem o dom de pregar, um tem o dom de evangelizar, outro tem o dom de falar em línguas. Cada um vai ter seu dom. Não são todos que vão ter o mesmo só porque uma outra pessoa tem. Tá bom? 10. Registrar o tempo gasto na pregação. Na mesma lei de raciocínio, exigir que todos que compartilham a sua fé mantenham registro do tempo gasto nessa atividade e depois façam um relatório para a congregação todos os meses, contendo o número de horas gastas, também é contrária aos ensinos das Escrituras. Jesus ensinou que quando damos, não devemos deixar que outros saibam aquilo que damos. E ele também disse que os que deixam os outros saber das suas obras que realizaram já têm a sua plena recompensa. Mas aqueles que dão em segredo serão recompensados pelo Pai que está no céu. As testemunhas de Jeová, que são publicadores regulares, deixam os anciões saber exatamente quanto tempo gastam a pregar. As testemunhas de Jeová, que são pioneiros, deixam todas as pessoas na sua congregação saber quantas horas pregam. Existe um requisito mínimo de horas para alguém ser pioneiro. A Sociedade Torre de Vigia encoraja esse tipo de tocar a trombeta, o que contraria os ensinos de Cristo. Portanto, não há qualquer base bíblica para a ordem da Sociedade Torre de Vigia, de que as testemunhas de Jeová devam relatar o tempo gasto na pregação, pelo que essa ordem deve ser encarada como um mandamento de homens. 11. Proibições legalistas. Nem sequer é permitido às testemunhas de Jeová decidir por si mesmas se podem oferecer às suas mães um cartão no dia da mãe, ou se podem celebrar o primeiro aniversário de seus bebês. Isso não é cristianismo, é farisaísmo legalista. As testemunhas de Jeová privam seus membros da liberdade cristã através de muitos ensinos de homens legalistas, semelhantes aos que foram mencionados. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Com este texto em mente, e porque não existe entre testemunhos de Jeová liberdade de ação, pensamento e expressão para discordar da Sociedade Torre de Vigia,
Mesmo em assuntos menores, como citados acima, só podemos encarar suas proibições legalistas, que a sociedade Torres de Vigia impõe sobre as TJS, como mandamento de homens e não mandamento de Deus. 12. Mais proibições. As testemunhas de Jeová recusam-se a permitir que qualquer militar ou polícia adira à sua religião, apesar de o primeiro gentio aceito na congregação cristã ter sido um oficial do exército romano. Pedro batizou Cornélio sem ter exigido que ele renunciasse primeiro sua profissão militar. O fato de as testemunhas de Jeová tratarem os candidatos ao batismo de forma diferente de Pedro mostra que também nesta área ensina o mandamento de homens, como se fossem doutrinas. 13. Política de desassociação. As testemunhas de Jeová desassociam pessoas por coisas que nunca foram mencionadas na Bíblia. Testemunhas de Jeová foram desassociadas por usarem tabaco, por celebrarem Natal, por trabalharem para uma organização cristã de caridade e, com cada vez maior frequência hoje, simplesmente por admitirem que duvidam da sociedade Torres de Vigia, quando esta diz que é o único canal de Deus para a verdade na Terra. Ao usar estas razões extra-bíblicas para desassociar pessoas e depois nem sequer falar com elas, a sociedade Torres de Vigia mostra claramente que sua política de desassociação também não passa de um mandamento de homens, não é um mandamento de Deus. Para finalizar, 14. Crença de que só as testemunhas de Jeová sobreviverão. As testemunhas de Jeová ensinam que são as únicas consideradas cristãs por Deus, e que só elas têm a esperança de sobreviver ao Armagedon. Algumas testemunhas de Jeová negam que a sociedade ensine isso. Contudo, elas ensinam mesmo isso, conforme sabe qualquer testemunha de Jeová bem informada. A Sentinela de 1º de setembro de 1989 diz, na página 19, apenas as testemunhas de Jeová, os do restante ungido e os da grande multidão, qual organização unida sob a proteção do organizador supremo, tem esperança bíblica de sobreviver ao iminente fim deste sistema condenado, dominado por Satanás, o diabo. As testemunhas de Jeová têm ensinado já há muito tempo que todos os membros das igrejas da cristandade que ainda forem membros dela ao ocorrer o Armagedon serão destruídas por Deus. Isto equivale a julgar e condenar outros da pior forma possível. O julgamento de quem Deus aceita como cristão e quem executará no Armagedon pertence a Deus, não pertence aos humanos. Jesus ordenou aos seus seguidores que parassem de julgar para não serem julgados e que parassem de condenar para não serem condenados. Os ensinamentos dos testemunhos de Jeová, segundo o qual Deus só aceita a adoração delas, só considera elas como cristãos, e só ela tem qualquer esperança de sobreviver ao fim iminente desse sistema condenado, não é um ensino das Escrituras, e na verdade é totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo. Assim também esta crença tem de ser considerada um ensinamento de homens, e não de Deus. Por último, assistência a 5 reuniões semanais. A testemunha de Jeová insiste que todos os seus membros têm de assistir a 5 reuniões semanais, de 1 hora de duração cada, bem como várias assembleias e congressos ao longo do ano. Se não fizerem, são consideradas espiritualmente fracas ou espiritualmente doentes. Embora a Bíblia encoraje os cristãos a não deixarem de parar de se reunir, em nenhum lugar da Bíblia se diz aos cristãos que devem assistir a 5 reuniões por semana. Portanto, ao exigir da sociedade Torres de Vigia de que todos os testemunhos de Jeová assistam a essas reuniões, tem de ser considerada também como mandamento de homens. Conforme Jesus disse, em vão que continuar a adorar a Deus, por ensinar mandamentos de homens como se fossem doutrinas. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Uma mensagem que eu quero deixar para vocês é: toda e qualquer religião que prega que só ela que salva, que só ela é o verdadeiro profeta, que você tem que fazer isso e aquilo para ser salvo, fuja dessa religião. Religião não salva ninguém. O que salva é crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. Não vai ter igreja A, ou igreja B, ou igreja C que vai ser salva. O fato de a pessoa estar na igreja, o fato de a pessoa estar todo domingo na igreja, com a Bíblia embaixo do braço, o fato de a pessoa seguir mandamentos de homem, como não pode aceitar sangue, como tem que ir 5 vezes para o culto, isso não vai salvar ninguém, gente. Só o que vai salvar vocês é a crença em seu único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e assim permitir.